de economia, que é uma continuação daquela economia lá que nós falamos, né? Então, olha, primeira coisa, a política monetária tem o regime de metas de inflação. O que é metas de inflação? O Banco Central tem que fazer com que a inflação fique numa meta. O Banco Central tem a obrigação de garantir que a inflação fique em linha com uma meta estabelecida. Então, a Bíblia gosta de perguntar, quem que faz essa meta? O Conselho Monetário Nacional estipula a meta. Esse slide é importante para vocês, tá? Eles caem muitas questões sobre isso, tá? Sobre quem que tem que cumprir a meta? O Banco Central, através do Comitê de Política Monetária, que são os diretores do Banco Central, ok? E quem é a meta? O IPCA. Isso nós vamos em economia, né? Lembra que eu falei para vocês? O IPCA é o regime, é o índice oficial de inflação, né? Existe o conceito de metas de inflação, então nada que nós não já tínhamos visto isso, né? Então tem essa questão aí. Como que o governo faz isso? O governo faz pela política monetária restritiva e expansiva. O que é restritiva? É tirar dinheiro do mercado. O nosso desafio aqui é saber como ele utiliza os instrumentos para tirar dinheiro do mercado ou colocar. Por que ele tira dinheiro do mercado? Para controlar a inflação. Já começa aqui, ó. Para controlar o IPCA, para o IPCA abaixar. O IPCA baixar, o IPCA cair, ele tira dinheiro do mercado. A gente chama de política monetária restritiva. E a expansiva é para o PIB subir. Né? Então vamos lá, resumindo. Política monetária, o Banco Central tem que fazer com que o IPCA fique em linha com o que o Conselho Monetário estipulou, que chama metas de inflação. Isso é um regime que chama regimes de meta de inflação. Para ele fazer isso, ele tem um arsenal de ferramentas. E é a política monetária, né? É a atuação da autoridade monetária. A autoridade monetária é o Banco Central, né? Autoridade sobre a quantidade de dinheiro em circulação, de crédito e tudo mais. Para influenciar o mercado, o Bacen precisa regular a quantidade de dinheiro, então tem a expansiva e a restritiva. Então eu coloquei aqui, ó, política restritiva, tirar dinheiro do mercado, e a expansiva, colocar dinheiro no mercado. O desafio de vocês, desculpa, é o seguinte, tem esses 4 instrumentos aqui, tá, ó. A Ambima, ela nem pergunta o que é esse instrumento, mas ela pergunta como que o governo utiliza esse instrumento. Mas é claro que a gente precisa saber o que é. Então vamos começar pela taxa Selic, que é a mais intuitiva, que a gente mais ouve e que é a que mais cai. Então é ótimo para a gente, porque a que mais cai é a que a gente mais ouve no dia a dia bancário e a Ambima gosta de perguntar e é mais intuitivamente é que a gente já entende como que é isso, né? Então, o que é a meta da taxa Selic? É uma taxa básica de juros da economia, nós vimos lá em economia, né, que o governo, pelo Copom, ele faz a meta subir ou cair, ele determina se a meta vai subir tantos por cento ou vai cair tanto. Se o governo quer tirar dinheiro da economia, ele aumenta a taxa Selic, porque o crédito fica mais barato, fica mais caro, porque os investimentos ficam mais interessantes. Então ele aumenta a taxa Selic. Pode ver que a restritiva, o governo aumenta tudo, ó. Tá vendo? Aumenta, aumenta, aumenta. Ele aumenta o poder, aumenta a intervenção estatal aí, ó, na economia. Então na restritiva, se você quiser decorar assim, facilita. Ele aumenta tudo. E a expansiva ele abaixa. Política monetária expansiva. Eu quero que tenha mais dinheiro em circulação. Eu abaixo a taxa Selic. Porque abaixando a taxa Selic, o crédito fica mais barato, o pessoal se endivida mais, os investimentos não pagam tanto. Você viu a taxa Selic a 2%, o pessoal fala, puxa, eu vou pegar esse dinheiro e vou investir em outra coisa. Por isso que teve um boom em ações. Você viu? Ações subiu bastante esse ano aqui. Teve umas pauladas a partir de março, né? Janeiro e fevereiro foram ruim, março expansiva, a taxa Selic lá embaixo, né? Então, essa que mais cai, tá ok? Então, aqui.
Esse Open Market eu vou abordar por último, porque ele entra numa dinâmica diferente de subir ou cair. É venda ou compra, tá? Então daqui a pouco eu. Ah, mas por que você colocou ele aqui? Porque ele é o segundo que é mais utilizado pelo mercado. Mas daqui a pouco eu volto nele. Bom, depósito compulsório, a gente já sabe, né? Reserva obrigatória que os bancos recolhem ao Banco Central todo dia para controlar a liquidez dos bancos. É uma percentual, hoje, se eu não me engano, está 12%, uma coisa assim. Isso daí muda, né? Se o banco quiser menos dinheiro na economia, e ó, na boa, hein? Quando você lê política monetária restritiva, é para controlar a inflação. Então, às vezes a Ambima não pergunta assim, o governo vai fazer a política monetária restritiva. Ela fala assim, com vistas a um objetivo de controlar a inflação, qual dos instrumentos abaixo o Banco Central poderia utilizar? Então, às vezes, ela não fala política monetária restritiva, fala controlar o IPCA, controlar a inflação, tá? Ué, se eu quero menos dinheiro na economia, eu aumento o compulsório. Ah, você, para cada 100 milhões que você capta, é 10% que você tem que pôr. Agora não é mais 10, não, é 20, tá? Que você tem que dar para mim. Com mais dinheiro que eu faço de compulsório, menos dinheiro tem na economia, né? E o contrário é verdadeiro. Ah, você estava me dando 10% do que você capta à vista? Faz o seguinte, me dá só 2. É mesmo? Vai sobrar 8 para você. Para cada 100 milhões, você tinha que me devolver 10, tinha que me deixar aqui comigo 10, você vai deixar só 2. Ué, olha, abaixei o compulsório. Abaixando o compulsório, ponho mais dinheiro na economia. Ok? A taxa de redesconto é o seguinte: o Banco Central, quando um banco vai pedir dinheiro emprestado, não consegue captar dinheiro na economia, pede o redesconto para o Banco Central, né? Banco Central, me empresta o dinheiro? Então, a taxa de redesconto é a taxa de juros que o Banco Central cobra aos bancos. Por isso que ele é chamado de Banco dos Bancos, né? Por causa disso. Uai, se ele quiser tirar dinheiro da economia, ele aumenta o redesconto. Ah, eu cobrava 6, né? Agora eu tô cobrando 8. Hã? Tô cobrando 8 por mês de juros. Por que mais? Porque eu não quero que você pegue. E eu quero que você pegar, você repasse para o cliente, seu cliente também não pegar. E se eu quero mais dinheiro na economia, eu reduzo o redesconto. Ok? Então, esses três aqui, a gente ouve direto, né? A gente conversa bastante em banco sobre isso, compulsório. Redesconto nem tanto, mas compulsório e Selic direto. Existe também um instrumento, esse a gente tem que tomar cuidado, não é o que mais cai não, mas ele entra numa dinâmica diferente de subir ou cair, é vender ou comprar. Qual que é a ideia do Open Market, tá? O Banco Central, ele compra e vende título público federal no mercado. Open Market, ó, no mercado aberto, ele entra lá no mercado aberto e negocia como investidor. Se ele quer pôr dinheiro na economia, ele entra comprando título. Por quê? Ele chega na Caixa Econômica, ele chega para os bancos e fala assim, ó, gente, estou comprando de cada instituição 50 milhões em título público, tá? Uai, a Caixa Econômica está com 50 milhões lá na tesouraria dela. Tá com muito mais, mas tem 50 milhões. Ela falou, quer saber, eu vou vender essa parte aí para o Banco Central. Ela repassa título público para o Banco Central, o Banco Central dá dinheiro para ela. E põe dinheiro. Quando cai dinheiro na conta da Caixa, o que a Caixa faz? Empresta, põe dinheiro na economia. Ok? Então, isso é a compra no Open Market. O Banco Central entra comprando título público em poder dos bancos. Dá dinheiro e pega título da mão dos bancos. E o contrário é verdadeiro, né? Se ele quer enxugar o dinheiro, restritiva, não quer dinheiro na economia, ele chega e fala para os bancos: pessoal, tem um título público bom aqui na minha tesouraria, hein? Tem aqui, ó, tá pagando 10% ao mês, ao ano, quer dizer. Título bom aqui quem quer comprar? Eu tô vendendo no máximo 20 milhões por instituição. Ué, o banco vai querer comprar, o banco dá dinheiro da tesouraria dele,
recebe em troca título público para ganhar uma rentabilidade. Isso em banco chama colchão de liquidez, né? O banco tem esses títulos aí na mão para isso e rentabilizar bem. O banco faz isso e aí o Banco Central está enxugando dinheiro na economia, ok? Então, pus muitos exercícios para vocês sobre isso e a Ambima pergunta assim: o governo quer tirar dinheiro da economia, o que ele faz com a taxa Selic? Só que ela não fala tirar dinheiro, fala política monetária restritiva ou controlar a inflação. A gente tem que pensar, tirar dinheiro da economia, aumenta redesconto, aumenta compulsório, aumenta tudo, aumenta a taxa Selic e entra no open marketing vendendo o título, porque ele tira mais dinheiro ainda da economia. E o contrário é verdadeiro para a expansiva, né? Então, essa é uma questão que cai para vocês. Sugiro fazer bastante exercício que eu coloquei para vocês aí. É só lá no final e fazer os exercícios. Eu vou marcar com um slide aqui, porque é importante. Essa daqui cai. Pelo menos uma questão vai cair para vocês sobre política monetária, tá bom? Depois nós temos a política fiscal. Mesma história da monetária, é tirar e colocar dinheiro na economia. Só que agora o governo vai fazer pelas contas dele. Então, olha, o governo tem dois tipos de conta, tá? A receita, que são os impostos, e as despesas, que é o que ele usa para investir. Investe em infraestrutura, né? Em saúde, põe dinheiro na economia. Se o governo quer tirar dinheiro da economia via política fiscal, o que ele faz com os impostos? Ele aumenta os impostos. Não está tirando dinheiro da economia, está indo para ele. E o que ele faz com os investimentos? Ele para de gastar. Ó, vamos parar de gastar nisso, vamos parar de gastar nisso, essa obra aí não vai dar para fazer agora, né? Ele para. Com isso, então, ó, ele aumenta os impostos e abaixa os investimentos. Entendeu? E na expansionista ou expansiva, se ele quer colocar dinheiro na economia, né? Ele quer usar Keynes, né? Que é um economista lá da época pré-quebra da Bolsa de Nova York ali, falava muito sobre isso, né? Se o governo não pode ficar olhando aí o negócio, o pau quebrar e ficar quietinho, ele pode entrar como força ao PIB, né? No PIB tem lá gastos do governo, então ele pode entrar dando uma ajuda no negócio. Então, o expansionista é o seguinte: o governo ele paga menos, ele começa a tributar menos. Lembra lá, isenção para linha branca, isenção para carro, isenção não sei para quê, isenção não sei para onde. Ele começa a abrir mão de imposto para sobrar mais dinheiro para a economia. E ele começa a gastar mais também. Olha lá os investimentos. Começa a fazer mais obras, põe mais dinheiro na economia. Ok? Então, isso também é um trabalho que vocês devem ter aí de restritiva. Como vocês já fizeram concurso, isso daí cai no concurso também, né? E é muito estudado isso em banco, então é tranquilo para a gente, uma questão que pode cair, tá? Só tomar cuidado com o seguinte: quando o governo faz essa expansionista durante muito tempo, ele se endivida, porque é o que ele está fazendo com a receita dele. Ó, a receita dele indo para o saco aqui, ó. E ó, as despesas subindo. Tá vendo? E é aí que entra o título público federal, que é uma outra coisa que a Bima gosta de perguntar. Por que o governo lança título público federal? Para cobrir um déficit. Olha lá, o governo gasta mais do que arrecada. Provoca um déficit, né? Tá tendo um espaço, um vão, como diz agora, um gap, né? Tá faltando dinheiro ali, né? O que o governo faz, então? Joga cheque no mercado, só que chama título público. Lança título público para levantar recursos e cobrir essa diferença. Título público não é isso? Invista comigo, vou te pagar 8% ao ano, daqui 25 anos esse título vence. Aí se eu quiser antes, vende para alguém. Mas eu só vou pagar esse título daqui 25 anos, ok? Vocês podem vender entre vocês aí. Ou se você quiser vender para o Banco Central, ele recompra de você esse título. Mas eu, governo, Tesouro Nacional, vou pagar esse título só daqui tanto tempo. Só que ele assume uma dívida para pagar outra, né? Isso é um ciclo que a Ambima adora perguntar.
A existência de déficits sucessivos leva ao aumento da dívida interna. Quanto mais endividado, mais um país tem que pagar juros para atrair investimentos. Isso pode virar uma bola de neve, pois os juros podem ficar insustentáveis, solução austeridade fiscal. Gastar menos, né? Então, cuidado com esse ciclo. Coloca um asterisco assim que esse ciclo cai bastante. Né? Marcos, Pois qual não? é o órgão responsável pela política fiscal? O Ministério da Economia. Tem a lei das diretrizes orçamentárias, que é o LDO, que é votado pela Câmara lá, né? Câmara. Mas quem. Era o Ministério da Fazenda, né? O nome, Fazenda, né? Que agora virou Ministério da Economia. Então, quem cuida disso daí é o tal do Guedes lá, né? O Paulo, né? Paulo Guedes. Eu só chamo ele de Guedes. O Paulo Guedes que vê essa história aqui. Se tá. Vamos gastar mais, vamos gastar. Para cada gasto que a gente tem que colocar, tem que mostrar a receita. Então, tem uma lei LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que faz um escopo geral disso daí. Mas quem é diretamente cuida disso é o Ministério da Economia, tá? Aí dentro do Ministério tem as outras secretarias, né? Tem a Secretaria de Governo, Secretaria disso, Secretaria daquilo, que remaneja isso, tá? Então toma... Pois não? Ele não pode cobrir esse déficit, parte dele também aumentando a dívida externa, não? Com captações externas? Boa pergunta. Pode. Qual que é o problema da dívida externa? Primeiro, é linkada no dólar, né? Que já arrebenta. Segundo, quando você pede dinheiro para o FMI, o FMI ele manda por empreitada, né? Ele fala assim, tudo bem, vou te emprestar 5 bilhões de dólares, a primeira remessa é essa, por que você vai usar? Ah, vou usar para isso, então tá. Então na hora que você acabar, vai um fiscal lá, ver se usou, tá tudo ok, usou bonitinho do jeito que você falou, aí vai ter a segunda remessa. Então esse tipo de controle, os governos não gostam. É muito melhor você emitir título da dívida interna, que vem um cara e investe, o cara não tá nem aí onde que o governo está utilizando, o governo pega isso daqui, mete o pau. Vamos agora, né, dar aí para os partidos fazerem a eleição, 2 bilhões, era 6, era 6 bilhões para ficar em 4, que é o dobro do que era do ano passado, né? Que é uma das eleições mais caras. A gente não tem controle sobre isso. Né? Agora vai pedir dinheiro emprestado lá para a FMI para fazer um gasto para a eleição. Aí a FMI vai falar: não dá para fazer mais barato, não? É para isso? Não, a gente empresta para saneamento. Então é um dinheiro mais carimbado, dívida externa. Por isso que você não percebeu que a dívida externa não é muito falado? A dívida externa nossa está em 50 bilhões. É mixaria. Agora a dívida interna nossa. A dívida interna deve estar nos 4 trilhões já. Entendeu? Então hoje é dívida interna. Por quê? É mais fácil você se endividar aqui com a gente, né? Com o brasileiro. Ok? Então, mas com certeza, ele pode pegar de organismos internacionais de outros países, pode emprestar sim. Só que é um dinheiro meio carimbado, né? Então, tá ok? Cuidado com esse fluxo, né? De governo que faz uma política fiscal mal feita e acontece esse imbróglio aqui, tá? Dele se endividar e ter que emitir. Por isso que o governo brasileiro hoje está pagando 8%, 9% para investir com ele. Entendeu? Investe comigo, 8%, 9%. Ok? Foi isso que eu falei aqui, né? Ó, perfil da dívida. Isso é importante, tá, galera? Ó, se o governo tem um perfil de. Se o nível de confiança no Brasil é alto, ele pode emitir títulos mais longos pagando menor remuneração. Então ele emite título para 2040 pagando 5%. Poderia fazer isso? Isso daqui o governo americano faz. O governo americano tem título para 2065. O Brasil emite título para 2040, difícil de vender. Quando o nível de confiança está baixo, ele precisa de títulos mais curtos, tipo, não consegue emitir para 2040, emite para 2030, e com mais juros, né? Ó, 8%.
Olha só. Qual que é a melhor dívida? Você pegar dinheiro para pagar em 2040 com 5% ao mês, ao ano, desculpa, ou ter que pegar e pagar 10 anos antes com muito mais juros. Entendeu? É isso daí, ó. Então, essa relação aqui, a Ambima gosta de perguntar, tá? É a mesma relação do cliente, né? O cara é rating H ou é rating A? Claro que tem critérios diferentes para empréstimo, tanto de alienação como de provisionamento, como de garantias, como de, né, de taxa de juros e tudo mais. Então é a mesma história, mercado financeiro, tá? Então toma cuidado com essa história aqui de política fiscal, beleza? Bom, e dessas políticas nós temos a cambial. A cambial é o seguinte, pessoal, a gente trabalha com câmbio flutuante, né? Então, e é o governo interferindo na cotação do dólar. A Ambima, ela não pergunta essa questão de você fazer swap cambial reverso, swap cambial, mexer com derivativos. Ela pergunta de uma forma mais simples. Como que o governo intervém na cotação do dólar? Porque na China é fácil, né? Ó, cada dólar custa 5.000 yuan e já era, e é isso. Porque lá é câmbio fixo. O Brasil já teve câmbio fixo, banda cambial, não deu muito certo, não. Como que o governo intervém? Então vamos lá. Política cambial, primeira coisa, o que que é, né? Que é a questão que menos cai, mas conjunto de ações e orientações ao dispor do Estado destinadas a equilibrar o funcionamento da economia através de alterações nas taxas de câmbio. E do controle das operações cambiais, isso não entra muito no nosso âmbito, que é de investimentos. Então entra isso, alterações da taxa de câmbio. Aí a pergunta é, a Ambima pergunta duas coisas para vocês. Quando o governo altera, como ele altera e melhora para quem? Então vamos dizer o seguinte: o dólar ele tá barato, o dólar ele tá 5,20, vamos dizer que fosse a R$ 2 o dólar tá R$ 2. Com o dólar barato é ruim para o exportador, é bom para o importador, né? Dólar barato, o importador, o cara que compra mais coisas. Mas para a gente que é uma economia exportadora, desde a época do Império, e continua sendo exportadora de commodity, é a mesma coisa, não mudou, tem problema essa variação cambial. Então, olha só, a minha pergunta, quando o Bacen entra comprando dólar no mercado, ele diminui a oferta da moeda porque ele está comprando dólar. O dólar fica mais caro. Então, ó, a primeira relação é, se o Bacen entra comprando dólar, o dólar vai ficar mais caro. E melhora para quem? Para o exportador. Cada vez que o dólar fica mais caro, porque o exportador, ele gasta em reais, mas ele recebe em dólar. Então, o cara que está comprando do exportador, ele está vendo que o dólar dele compra mais coisas, então ele acaba comprando mais. Ó, lá tá bom no Brasil, ó. Eu estava dando $1 milhão, eu comprava 4 mil reais. Hoje eu dou $1 milhão e compro 5 mil reais, 5 milhões de reais em mercadoria, estou comprando 1 milhão a mais de mercadoria, e como é commodity, estou comprando 1 milhão a mais de sacas de café, de soja, né, que é o minério de ferro, tal. Então, sabe, nada com valor agregado, né, cara? Brincadeira. Dólar, nada com valor agregado. Continua commodity, entendeu? Pois não? Eu até fiquei em dúvida, eu não sei se eu não prestei atenção direito, se eu não entendi. Quando você fala em taxa de câmbio, e teve um exercício assim que agora eu não consegui encontrar, está falando na simples expressão do valor de uma moeda em outra, por exemplo, o dólar está a tantos reais, ou é outra coisa, quando está falando a taxas de câmbio. Não, é a taxa de câmbio, é a relação. Quando a gente fala taxa de câmbio, é a relação tô falando do dólar, né? Qualquer moeda, mas qual é a taxa que a gente precisa pagar? Como que nasce isso, né? Qual é a taxa que a gente precisa pagar para comprar um dólar? É uma taxa 5 vezes mais do que a nossa moeda. Entendeu? A taxa de câmbio está em 5 pontos, vamos dizer assim, por quê? Porque é R$ 5, né, o dólar.
Vamos arredondar 5, vai. Então, tá R$ 5. Então, a paridade é para cada R$ 1, $1 compra R$ 5. Então, a taxa é de R$ 5. Por isso que fala taxa de câmbio. Por trás dessa conta tá isso, a gente tem que, o que a gente tem que pagar de, vamos dizer, sobretaxa, seria 500%. Só que fica veiculado em R$ 5, vai ficar mais fácil, 500% não, R$ 5. Então, quando fala taxa de câmbio, é o quanto que a gente tem que pagar, é o valor do câmbio mesmo. Porque o certo seria falar assim, né, a taxa de câmbio está em 500%. Quer dizer, para cada $1, a gente tem que dar R$ 5. $1 vale 5 vezes a nossa moeda. Então, a ideia é essa. Então, só que a Anbima ela tem evitado fazer essa pergunta em taxa de câmbio, alterações na taxa de câmbio, porque realmente como assim taxa de câmbio? Entendeu? Então, ela entra mais nessa questão de comprar dólar, vender dólar, ok? Porque ela não quer que ninguém seja um economista, mas que a gente tenha uma ideia. Então, alterações na taxa de câmbio é alterações nessa paridade, nesse valor dessa moeda. Não é mais cinco reais, vai ser 4. Então, você alterou essa taxa, esse valor, ok? Então, tira a taxa, coloca valor que dá na mesma. Pergunta era assim, Marcos, o que é taxa de câmbio? É o valor da moeda. É o preço da moeda estrangeira, expresso em moeda local? É unicamente a cotação do dólar norte-americano em relação ao real? Ou é uma taxa que temos que pagar toda vez que compramos dólar, sabe? É uma taxa que tem que... Essa não. É o preço da moeda estrangeira expresso em moeda local. Né? Marcos. Pois não? Mas uma coisa, a política cambial, quando a gente fala, as intervenções do Banco Central, é exclusivamente em dólar, né? Ele não intervém no euro, no iene, na libra, noutra coisa. Fundo de investimento, a gente já tem fundos com variações de cesta de moedas, de euro, certo? É, isso aí. A taxa... A cambial é uma coisa mais ampla. Por que é redundante? Por que é fechado no dólar? Porque o dólar movimenta 98% da economia, né? Em termos de referência. Mas é errado achar câmbio só no dólar. Como você disse, se o euro começar, ou o que daqui a uns 10 anos vai começar a fortalecer muito, que é o yuan, né? Ou negócios com a China ali, com aquela pessoal mais asiático ali, mais asiático não, nessa Índia, China, aquela região ali, e aí pode mudar, eles querem já mudar a moeda internacional, mas a gente pode, de uma forma, vamos dizer assim, economicamente errada, mas falar de câmbio com dólar, mas não é só isso. Tanto que fundo cambial não é só dólar, né? Mas aqui a gente pode falar, eu estou dando o exemplo de dólar para ficar mais fácil. Mas se a gente for ver, o PIB, ele é calculado em dólar, tudo, a moeda de troca mundial é dólar, né? Ok? Então, olha só, e quando que o governo ele quer abaixar o valor do dólar, porque o dólar está muito caro, o que que ele faz? Ele entra vendendo dólar no mercado. Aqui, ó, quando ele vende dólar, ele aumenta a oferta da moeda no mercado. O dólar fica mais barato, porque ele está aquela relação de mercado, né? Oferta e procura. Então, a oferta está sendo aumentada, está tendo mais dólar no mercado. Para quem que melhora quando o Bacen entra vendendo dólar no mercado? Melhora para o importador. Então, essa questão aqui, dólar cai, melhora para o importador. Dólar sobe, melhora para o exportador, é importante, tá? Você saber, eu sei que você já sabe, mas enfim, é importante ficar bem claro isso. A única coisa que a Anbima vai colocar mais é que ela às vezes não fala o dólar fica mais caro. Ela fala o Banco Central entra comprando dólar numa política cambial. Ou ela não vai falar o dólar fica mais barato, ela vai falar o Banco Central entra vendendo dólar. Entendeu? Fazendo a política cambial. Então a gente vai ter que fazer essa amarração aqui, ó. Entendeu? Que nem aqui, ó. A gente vai fazer essa amarração aqui. Ok? Então é só tomar cuidado com isso daqui. Agora, essas questões mais avançadas que isso, não. É a questão que menos cai, na verdade, a política cambial, né? Mas é bom a gente ficar esperto sobre esse lance de exportador e importador, tá?
Eu, eu apostaria minhas fichas na monetária. Monetária, vai cair. Quando eu estou falando assim dessas três, cai uma, duas questões sobre isso. Entendeu? Eu apostaria aquele lance da duas questões, política monetária e fiscal. A cambial, quando eu ouço, é que menos cai. Mas pode cair, então fiquem espertos, tá? Bom, por falar nisso, até tem uma questão, tem um termo que chama cupom cambial. Lembra que eu falei de cupom lá? IPCA mais 4%. Aí eu falei que esses 4% no mercado é chamado de cupom, né? Quando eu falei de título público federal. Marcos, e se isso daqui chama, se a gente for ver o nome completo, é cupom de inflação. Ah, o título paga cupom de inflação. Inflação mais uma parte pré-fixada. E se eu tirar o IPCA e colocar dólar, variação do dólar mais 4%? Isso daqui chama cupom cambial. Entendeu? Então, quando o investidor espera uma alta na cotação do dólar, ele pode aplicar em ativos que reflitam essa expectativa. Esses títulos que remuneram essa variação são lançados no mercado e geralmente pagam a variação da moeda nacional mais uma parte de juros pré-fixada. Essa parte pré-fixada é chamada de cupom. Cambial, porque nós estamos num título que paga dólar mais ou euro mais, tá? E é para tornar o título compatível com as taxas de juros utilizadas no mercado e deixá-lo mais atrativo, tá? Porque se às vezes o governo vai só pagar a variação cambial, não dá nada. Então, pô, só a variação cambial, às vezes dá, né? Mas que nem o ano passado deu muito, esse ano já está negativo. Mas enfim, é isso daí. Então, quando tiver um título que paga o dólar mais 4%, 3% que seja, qualquer coisa pré-fixada, a Bima pode botar. Como que chama esses 4% aqui? Chama cupom cambial, tá? Como que a Ambima faz? Tem uma questão que fala o seguinte, tá? Como que a Ambima não? Como que o Tesouro Nacional chega nesse valor de 4%? Vou tirar esse IPCA, porque na verdade não é o IPCA, né? É o dólar. Então, aqui seria a variação cambial, né? O PTAX. Então, aqui, ó, PTAX mais 4%. PTAX mais 4%. Aí, ó, cupom cambial. Acabou de chamar. Desculpa, o Tesouro Nacional calcula esses 4%? Ele faz o seguinte. O bom, esse PTAX aqui, ó, isso daqui, tem que dar no mínimo, essa variação tem que dar no mínimo a taxa Selic, que é o custo de oportunidade, né, de alguém na economia. Então, o que o governo faz? Ele faz um cenário. Quanto que será que está... Eu vou emitir um título para daqui 3 anos, vai. Daqui 3 anos. Quanto que vai estar o câmbio? Quanto que a gente acha que o câmbio vai variar por ano em 3 anos? Esse ano, o ano que vem e o outro. Uns 5% ao ano. Beleza. E a taxa Selic? Para os próximos 3 anos, quanto que ela vai estar no final de 3 anos? Cara, ela vai estar em torno de 13. Vocês perceberam que tem um gap aqui entre os 13 e os 5? Então, se o governo lançar assim, vou lançar um título só com a variação cambial, tá? Ó, quem quiser investir comigo, que der o dólar, eu pago para vocês, beleza? O mercado vai falar assim, cara, a taxa Selic, pelas projeções de mercado aqui, a taxa Selic vai dar mais. Quer saber? Eu vou comprar aquele título que chama LFT lá, que o governo vende, que paga a taxa Selic. Não vou investir em câmbio nada. Aí o que o governo faz para torná-la mais atrativo? Ele coloca, ó, a meta é conseguir a Selic. Na variação cambial, ganhamos 5%. Falta 8%, que será o cupom. Então o governo lança lá, ó, dólar, ele não fala dos 5%, ele fala assim, dólar mais 8%. E aí o cara que está vendo isso daqui fala assim, legal, cara, agora 8% sim, porque se o dólar
todo mundo tá achando que vai dar uns 5% ao ano, com mais 8 dá 13. 13 é o que a taxa Selic está pagando. Pelo menos a gente ganha a taxa Selic, né? E se o dólar der alguma... Porque dólar é muito nervoso, né? Dá alguma coisa, eu ganho alguma coisa a mais. Aí eu começo a tornar o título mais interessante, entendeu? Quando eu faço o cupom para ele, ó. O cupom cambial é a diferença entre a taxa de juros interna, a taxa Selic, e a desvalorização da taxa de câmbio do país. Ou valorização, né? Isso depende do que o governo vai. Nem ver essa frase que eu falei por último, não, desvalorização, valorização do câmbio, é ver o seguinte, para esse exemplo. Duas questões podem cair para você. A que mais cai é, o que é um título, um cupom cambial? É um título que paga o dólar, uma variação cambial que seja, mais uma parte pré-fixada. Essa é a pergunta que, se cair esse slide, pode cair essa questão aqui, mas cai. Uma pergunta muito mais rara, mais sofisticada é: como que o governo calcula esse cupom aí, essa parte pré-fixada? Ele faz um parelho com a taxa Selic. Ele faz uma projeção da taxa Selic e faz uma projeção da variação cambial. Acho que vai subir 5% ao ano aí, o dólar. E aí, esse gap, essa diferença entre a variação cambial e a taxa Selic, é o cupom. Pode ser que o governo erre? Claro, são projeções. Pode ser. Às vezes o governo erra. O governo erra tanto que ele até parou de emitir a tal da NTN-CLD, que era da variação cambial. O governo parou de emitir. Banco também não pode emitir CDB com variação cambial. Porque dá rolo. Câmbio é doido. Né? Qualquer coisa, quando estava o Trump lá, qualquer coisa que o cara falava, nossa, o cara é maluco, não presta atenção nele não. Aí vinha lá o dólar de novo, lá para cima. Entendeu? Marcos, Oi? eu acho que é porque você está falando aí, eu fiz o simulado lá, e tinha uma pergunta lá que eu errei e está falando justamente disso aí. A pergunta, ela falava o seguinte, que em relação à marcação a mercado de um título de taxa pré-fixada, é correto afirmar que quando a taxa de juros, aí está em parênteses, taxa Selic meta, aí tem as questões, sobe, o valor do título também sobe, ou sobe, o valor do título também cai, ou o valor do título permanece inalterado, independentemente de movimentos nas taxas de juros. Como eu li a palavra taxa pré-fixada, eu entendi assim que não ia haver movimento, que ia permanecer inalterado, porque se é pré-fixado, a gente não já saberia qual que vai ser a rentabilidade? Mas aí entra naquela marcação a mercado, né? O certo é o seguinte, todo título pré-fixado, você já sabe que você vai ganhar 4%. A taxa Selic, vamos dizer que está em 4%. Aí você tem um título para... É aquele negócio de marcação a mercado que eu expliquei, né? A taxa Selic, o título vai vencer daqui 10 anos. E está pagando para você 4% ao ano. Aí a taxa Selic sobe para 6%, a taxa Selic subiu para 6%. O seu título continua pagando 4%. Só que aí que está a marcação a mercado. Vai tentar vender esse título no mercado. Se você ficar com o título na mão e não vender, ele vai continuar te pagando 4%. Você vai esperar ele vencer, vai cair na sua conta lá, você vai fazer a conta, vai dar. Ganhei 4%, deu certinho, pagou 4% ao ano certinho. O problema é que se você for vender no mercado, o mercado vai falar assim, esse título é ruim pra caramba, hein? O mercado tá pagando 6%, se eu for investir em qualquer banco aí, qualquer cooperativa de crédito, ela me paga 100% do DI, da Selic, e o seu título tá pagando 4%, não quero não. Aí ele vai desagiar o seu título, entendeu? Entendi. Então, assim, o que eu não captei assim, totalmente para justamente pegar os detalhes na questão é o seguinte, igual você falou aí, o governo vai lançar lá a letra, né? Pagando dólar mais 8%. Certo. Esse ativo aí, esse título, né? É título, não é ativo. Esse título é pré-fixado ou é pós-fixado? É pós. Por que é pós? Porque ele vai pagar dólar mais 8%. Esse dólar eu não sei quanto que vai dar. Eu posso projetar. Estou projetando 5%, mas não sei. O que eu estou falando para você é assim, olha, eu vou te pagar o que der a variação cambial mais 8%.
O 8% você sabe que você vai receber. Mas quanto que vai dar a variação cambial? E a remuneração é um conjunto das duas coisas. Entendeu? Então não dá para você chegar para mim e falar assim: ah, não, Marcos, eu sei quanto que eu vou receber lá na frente. Eu vou receber a variação cambial. Eu falei: não, nominalmente, quanto que você vai receber? Não sei, não sei quanto que vai dar o dólar. Então é pós. Mesmo tendo essa parte pré, eu vou ganhar 8%. E o dólar? O dólar eu não sei, mas você vai ganhar o dólar também. A gente só não sabe quanto que vai dar. Por isso que chama pós. Por isso que mesmo tendo esse constituinte de pré fixado, 8%, a outra constituinte da rentabilidade dele dá incerteza no total. Porque eu não sei quanto que vai dar o dólar. E se o dólar lá na frente der 3? 8 com 3 dá 11. Então você viu, eu não sei quanto que vai dar. Por isso que chama pós-fixado, entendeu? Mesmo, eu posso falar para você assim, se eu chegar para você e falar assim, me empresta um dinheiro que eu vou te pagar 10% mais o DI, certo? Você sabe quanto que você vai ganhar daqui a um ano? Nominalmente falando, em números, você sabe? Não sabe, porque você não sabe quanto que vai dar o DI. Você sabe que você vai receber 10% mais DI, mas você não sabe quanto que vai dar esse DI. Por isso que chama pós-fixado. Entendeu? Agora, se eu falar para você, empresta para mim que eu vou te pagar 15%, você sabe quanto que você vai receber. Você vai ganhar 15% do que você me emprestou. Chova ou faça sol. Aí é pré-fixado. Tá. Então é a questão mesmo que está um pouquinho antagônica, porque fala que é título de taxa pré-fixada, só que é atrelada à taxa Selic meta. Então, mas detalhe, eu captei aí como pensar lá na prova. Mas essa questão que você está me falando, como que está o enunciado? Em relação à marcação a mercado de um título de taxa pré-fixada, é correto. Marque quando a taxa de juros, taxa Selic meta, sobe. Não, ela não está antagônica, não. Um título pré-fixado é um título que paga 10% ao ano. Então, quando a taxa Selic sobe, esse título não acompanha, ele é pré-fixado, ele não acompanha. Então, ele perde valor. Mas o gabarito fala que quando a taxa Selic sobe, o valor do título cai. Então, perde valor, cai. Tá certo. Entendi. Em relação ao mercado, não é que o... Por isso que chama marcação a mercado. Perde valor real, no caso. Perde valor taxa nominal. Exatamente. Ok? Bom, Marcos, pois não? Só essa questão da taxa pré, essa taxa pré tem uma que é complicada mesmo. Você imagina, você deu um exemplo de um título aí de 4%. Você tem a variação para 6%. Eu tenho um título para vender. A pessoa vai deixar de comprar um título que vai pagar 6 e não vai me pagar os 4. Certo? Peraí, como que é? Eu não entendi essa parte sua. Deixa eu riscar aqui. Como que é esse exemplo que você me deu? O exemplo é o seguinte, eu tenho um título A4 e vai ter uma marcação no mercado porque a taxa já está 6%. Peraí, esse título A4 é o que o seu título está te pagando, né? Título pré-fixado, tá, 4%. Tá pagando a 4%, beleza. Selic subiu, foi a 6%. O próximo, um título agora eu tenho, por exemplo, se eu for buscar no mercado, o mercado me paga 6%. Isso. Eu estou com um título de 4%. Isso. Certo? Certo. É correto eu pensar, por exemplo, que eu corro o risco de ter que vender esse título, por exemplo, eu vou ter uma depreciação dele, mas é correto eu pensar que eu vou vender esse título pelo menos a 2%? A gente faz uma conta seguinte, né? Você aplicou 100 mil aqui, né? Se ele Aí for 4, eu recebo 2, eu vou praticamente com 2 mais 4 receber o que eu já tenho, né? Exatamente. Vamos dizer que você investiu aqui 100 mil. Aí depois de um ano você está com 104 mil, né? E aí o que acontece? O mercado está pagando 6, ó. O mercado está pagando 6. Esse título ainda falta um ano para vencer. Falta um ano para vencer. E aí você tenta vender para mim esse título. O que eu vou fazer? Eu vou falar assim para você, né? Eu vou falar assim, ô Paulo, eu não quero ganhar 4%. Seu título está pagando 4%, mas o mercado paga 6%, cara. Então o que eu vou fazer?
Bom, se eu já sei que seu título vale... se eu sei que seu título paga 4, eu já sei o quanto que ele vai vencer daqui a um ano. Não? Então é 104, aí eu vou fazer CHSFV, 4I, 1N. Puta, eu fiz aqui 104 CHSPV, 1N, 4I, FV. Então o título daqui a um ano ele vai vencer a 108. Você não concorda que se eu pagar para você 106 mil, se eu te pagar 104 mil, eu vou... Aqui chova ou faça sol, a instituição que te prometeu 4%, quando vencer ela vai me dar esse dinheiro aqui, ó, 108. Então nesse intervalo aqui, ó, eu estou ganhando quanto? 4%, mas eu não quero ganhar 4. Eu quero ganhar 6. Então, o que eu falo para você? Eu pego esse 108,16 e desagio a 6%. Porque é o que eu quero ganhar. Então, eu pego aqui, ó, 108,16 CHSFV, a taxa que eu quero, que é 6I, 1N, PV. Então, olha só, eu desagiei esse título a 6, quanto que vai dar aqui? Eu vou desagiar esse título, vou para lá, o valor deu 102 e 0,4. Então eu falo, Paulo, o que eu pago para você, cara, é 102 mil no seu título. Porque eu pagando 102 mil no seu título e 4 centavos... Beleza. Entendeu? Eu pego lá na frente... Eu entendi. Quer dizer que a minha ideia não está muito errada, não. Eu teria que pagar um valor que, somado com a taxa do título, me dê a taxa atual. É mais ou menos por aí, né? É mais ou menos, não. É por aí. É exatamente isso, entendeu? Eu estou perguntando isso, se essa ideia, em algum momento, pode cair ou não pode cair. Acho que CPA 20 não, né? O cálculo não, mas essa relação de quando você tem um título pré-fixado e a variação e o mercado muda para cima, você perde valor nesse título, essa ideia tem que estar bem clara para vocês, certo? E da mesma forma, vamos dizer que a taxa Selic ela caia para 2%. Ela caia para 2%. Você tem um título bom que te paga 4%, né? Então, na hora, você vende ele com ágio. Ao invés de você vender por 102, você vai vender por 106. Por quê? Porque a taxa Selic, o mercado todo está pagando 2%, você tem um título que paga 4%. Entendeu? Então, a relação é assim, se a taxa Selic subir, o seu título não acompanha, ele perde valor. Se você for vender a mercado, se você não for vender, ficar quietinho, você vai ganhar os 4% até o final dele. Porque foi o que o emissor do título prometeu para você. Entendeu a jogada? Então é isso mesmo que você falou, vai tirar 2, você vai vender a 102 mil. E se você tentar vender para mim ou para qualquer outra pessoa, a pessoa vai fazer o mesmo cálculo. Porque essa taxa Selic, ela é brasileira, né? Não é uma taxa que eu estou arbitrando, é uma taxa que está no mercado. Sim. Entendeu? A única questão é que você não sacou que ela ia aumentar e emprestou seu dinheiro e o cara que está te pagando juros que é abaixo dos juros de mercado. Pensa nisso num aluguel. Você tem uma casa num lugar, aí você alugou a casa vale 500 mil, você alugou a casa por 2 mil reais, certo? 0,4 do valor da casa. Aí alugou por 5 anos. Só que deu um ano, estão construindo um shopping do lado perto ali, num quarteirão de trás da sua casa. Todas as casas mudaram e agora elas estão alugando a 1% do valor da casa. A sua está amarrada a 0,4 para os próximos. Se você for tentar vender para mim, por exemplo, falo, pô, Paulo, você fechou um contrato de aluguel com um outro lá, ele te pagando R$1.000 por mês, R$2.000 por mês, cara. Você pré-fixado, todo mundo agora teve uma valorização na casa violenta e estão falando assim, 1% do valor da casa, que é o aluguel. Tinha que estar no mínimo 5 mil esse aluguel seu. Não quero não. Entendeu? Como o mercado mudou. Da mesma, só que você ia se proteger. Se você fecha 2 mil e ao invés do shopping constrói uma delegacia perto da sua casa. Os valores da casa toda caiu e a sua não, você está com o aluguel ela paga certinho, pré-fixado. Então essa assimilação com casa também ajuda um pouco a entender essa marcação a mercado.
tá? Então, tá aí, ó, cuidado com a marcação a mercado, beleza? Bom, falamos sobre cupom cambial, vamos falar também sobre o seguinte, um negócio bobinho, reservas internacionais, eu nunca vi a Ambima perguntar, mas tá no edital, né? Reservas internacionais é o dinheiro que o Banco Central tem em caixa para algum problema, eu acho que está em 380 bilhões que o Brasil tem, né? Então, ó, as reservas internacionais são os depósitos em moeda estrangeira dos bancos centrais à autoridade monetária. Então, o Banco Central tem esse dinheiro. São ativos dos bancos centrais que são mantidos em diferentes reservas, como dólar, euro, ien, ouro, né? E é o dinheiro em caixa para eventuais problemas que o governo possa atuar. Tem até o pessoal falando, por que não pega essa reserva cambial aí, não ajuda no Bolsa Família, escambau? O Guedes falou, tá doido, cara, isso daí é para mostrar para o mercado internacional que a gente tem bala na agulha. Deixa essa reserva lá, infelizmente tem que deixar parada, mas é uma prova que a gente mostra para os outros que nós estamos bem. Tecnicamente, né, tem uma graninha ali que se der um rolo, entendeu? Então, como que o governo ele levanta essa reserva, né? Comprando dólares no mercado, ele pode comprar diretamente, que é o que o Banco Central faz, né? Compra dólar no mercado, quando quer que o dólar abaixa, ele vende dólar, quando quer que o dólar aumenta, ele compra dólar. Fazendo emissões de títulos da dívida pública, lá fora, a tal da dívida externa, ele faz emissão da dívida pública lá fora, o pessoal paga em dólar, então ele também põe assim. E também as próprias reservas têm rendimento, né? Elas rendem, se eu não me engano, aí em torno de 2% ao ano, né? Rendem, e aí vai formando a reserva, certo? É uma grana que o governo tem aí, é muito falada essa grana, esse dinheiro, e é isso. Reservas internacionais tem aqui, coisa bem tranquila quando cai. Quais são os ativos que os bancos centrais têm em diferentes reservas, tal? Reservas internacionais, ok? Como eu disse para o Brasil, se eu não me engano, o Brasil está com uns 360 bilhões de dólar, né? De dólar aí no negócio. Então, grana aí. Muita gente fala, tinha que torrar tudo isso daí. Cuidado. Finalizar, e a parte que cai, agora eu vou falar de uma questão que vai cair 1 a 2 questões para vocês, tá? O que acontece? Tudo que é negociado entre o Brasil e o resto do mundo é contabilizado no balanço de pagamentos. Certo? A Ambima, ela vai perguntar, ela vai fazer o seguinte: quando um cara exporta, quando uma empresa exporta, aonde que é contabilizado no balanço de pagamentos? Então, olha só, o que é o balanço de pagamentos? É o registro contábil de todas as transações econômicas realizadas entre o Brasil, país, os residentes de um país, e o resto do mundo. Então, tudo isso que a gente exporta, a gente ganha de royalty, a gente paga de royalty, toda essa troca, né, entre o Brasil e o resto do mundo é contabilizado no balanço de pagamentos. Beleza. O balanço de pagamentos é dividido em 2 grandes contas. Essa, que é a transação corrente, e a conta de capital. O desafio de vocês é o seguinte, mas vai ser um desafio relativamente simples, pelo seguinte: a Ambima, ela coloca a conta que é mais expressiva. Então ela vai perguntar assim: se uma pessoa exportou ou importou, aonde que é contabilizado no balanço de pagamentos? Balança comercial, rendas, conta de capital ou balança de serviços? Essa que mais cai, ó. Tudo que é de exportação e importação é na balança comercial. Até tem aqui, ó, explicando certinho, ó, balança comercial, exportação e importação. Eu vou fazer só um resumo aqui para vocês, que eu sei que isso daqui cai bastante, e cai sempre as mesmas coisas. Essa daqui, ó, essa que mais cai. Pode ser que caia essa daqui para vocês. A balança de serviços é turismo, tá? Tudo que é de turismo que o Brasil gasta e que ele recebe de turistas é contabilizado aqui, tá? Na balança de serviços. Então, se a gente for ver aqui, ó, balança de serviços. São registrados
são registrados as prestação. A prestação de serviços entre países. Atividade turística, que é a mais pesada, é essa que a Ambima explora, tá? Ela não vai no meandro, não, porque isso daqui é um detalhe bem técnico, mas qualquer serviço, frete internacional, tarifa, corretagem, então, mas é atividade turística. Rendas, o próprio nome já fala, né? Salários. Aqui, às vezes, tem duas coisas, salário e lucro. Lucro de empresa, não é? Você acha que a Toyota está aqui por quê? Porque ela gosta de brasileiro? Não, para pegar o lucro daqui, né? Vende para a gente, olha lá, ó, lucro, olha lá, rendas. Aqui eu estou falando da balanço de pagamentos em transação corrente. Eu estou explicando essa conta aqui, tá? Transação corrente. Então, olha lá, lucro, salário, tudo relacionado. Os juros relacionados ao pagamento de empréstimos. Lembra que eu falei que pega dinheiro do FMI, tem que pagar juros. Pega dinheiro lá dos bancos, tem que pagar juros. E isso é tudo em rendas. O próprio nome a gente já mata, né? Ó. Renda, lucro. Quando cai, rendas é um outro que pode cair. E a Ambima gosta muito de lucro, tá? Uma empresa americana tem uma filial no Brasil. O lucro que essa empresa ofere no Brasil é mandado para o exterior, para filial, para a matriz, né? E é contabilizado aonde? No balanço de pagamentos? Em rendas. Ok? Tá lá, ó. E transferência unilateral corrente? Doações. Na verdade, eu falei doações, mas o que mais cai aqui é imigrante, tá? É dinheiro de imigrante. É, os caras que vão lá tentar a vida no exterior ou vão trabalhar, tal. Então, os imigrantes, olha aqui, ó. Envolvem pagamento e recebimento em moeda e bens sem a contrapartida do beneficiário, isso é recursos enviados por imigrantes, aqui, ó, isso é importante. Doações também. Mas por imigrantes é o mais importante aqui, tá? Essa é a transação corrente. Agora, então olha lá, rendas, lucro, serviços, turismo, comercial, exportação e importação. Eu ficaria muito esperto com essa primeira, que é a que mais cai. Tá lá no PIB também, né? Lembra no PIB que eu falei? X menos M? Lá no PIB, ó. O PIB também tem essa parada. Então, é exportação e importação. Eu até falei para vocês, coloca aí que é balanço comercial que nós vamos ver lá na frente. Estamos vendo agora. Beleza? E grana pesada, tipo comprar uma outra empresa, investir no Brasil, aí é conta de capital, né? Registra o saldo líquido entre as compras de ativos estrangeiros por brasileiros e vice-versa. Aquisição de marcas e direitos. O que a Ambima mais explora é isso daqui, ó, processo de compra e venda de empresas. Investimentos em carteira. Investimento direto é quando uma empresa investe na filial, né? Mas investimentos em carteira, o que é investimento em carteira? Um americano lá investe em ações aqui no Brasil, investidor estrangeiro está metendo dinheiro aqui no Brasil, né? Então, esses dois aqui a gente tem que tomar cuidado. Uma empresa americana, sei lá, chinesa, né? Agora está mais na moda chinesa. Uma empresa chinesa comprou uma brasileira. Aonde que isso vai ser contabilizado? Vai ser na balança comercial? Não, não está exportando e nem importando nada. Vai ser em rendas? Não, não é renda, está comprando uma empresa. Vai ser em doação? Em transferência unilateral corrente? Não, lá é doação. É em balanço em conta de capitais. Tá? Então, conta de capitais aqui, fique esperto. Tá aqui. Isso que a Ambima explora para vocês, tá? Sobre essa questão. E com isso nós fechamos essa parte de economia.